Que bom que você chegou enquanto adorávamos ao Senhor. É uma alegria nos reunirmos aqui em nome de Jesus e é um desafio sairmos daqui entendendo o que Deus tem para cada um de nós. Às vezes a palavra que ouvimos é a mesma, mas aquilo que Deus quer para a nossa vida tem direções diferentes e pode nos levar a comportamentos diferentes. Talvez na sua vida hoje, Deus quer reajustar, reorganizar, ou mostrar algo novo para você. O que nós estamos fazendo então hoje, ainda faremos em outra oportunidade, é aprender através da vida de João Marcos, desse discípulo e do autor do Evangelho de Marcos. Pela manhã falamos um pouco sobre quem ele é e falamos mais especificamente sobre sua mãe, sua família e sua casa. Como a casa de João Marcos foi uma casa acolhedora para Jesus e seus discípulos, uma casa onde a igreja primitiva começou a se encontrar e a se reunir. Se você não estava aqui de manhã, não assistiu o culto, essa semana separe um tempo para ouvir e refletir sobre esse ensino. Nós queremos ainda continuar falando sobre ele, sobre algumas experiências, e ainda o faremos como eu falei. João Marcos, então, era filho de uma mulher chamada Maria. Falamos que ele era primo de Barnabé, apesar de, na sua versão, poder estar registrando que ele era sobrinho. Mas a melhor tradução seria, então, que ele era primo de Barnabé. E falamos também que alguns afirmam, apesar de não haver nenhuma comprovação e nem menção do texto bíblico, que João Marcos poderia estar entre os 70 discípulos que foram enviados por Jesus para pregar, apesar de novo, de jovem, e também dos 120 que foram enviados para pregar. Mas existe uma informação sobre ele que também não está registrada no texto bíblico, em nenhum evangelho, a não ser no próprio evangelho de Marcos. E por ser uma informação que está apenas no evangelho de Marcos, leva-nos a crer, assim como levou a muitos no começo da história da igreja primitiva, de muitos pais da igreja, a afirmarem que Marcos registrou aquele episódio porque ele era esse jovem. De que episódio falamos? Nós estamos falando de um jovem que é narrado em Marcos 14, 50 a 52. Talvez você conheça esse texto, talvez você já tenha ouvido falar, talvez você já tenha lido sobre isso, e existem muitas especulações, a maioria sem qualquer comprovação da identidade desse jovem. O texto é Marcos 14, 50, 52. Então todos o abandonaram e fugiram. Onde nós estamos? Nós estamos no Getsêmani, nós estamos no momento em que Judas trai Jesus e entrega Jesus aos guardas, e ele é preso, e depois, então, daquele tumulto, ele é levado e os discípulos fogem. O texto diz que todos fugiram. Releio. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo a Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Primeiro, é preciso esclarecer que a palavra nu, e mesmo assim temos bastante dificuldade em lidar com esse tipo de palavra, principalmente quando falamos no contexto da igreja, no contexto da mensagem, né? A palavra nu, naquele tempo, poderia ser de alguém completamente nu ou alguém que estivesse com as suas roupas íntimas, que todo mundo traz na memória toda a cena de Jesus na cruz, onde ele tem, então, um fraldão, digamos assim, que era esse o tipo de roupa íntima. A ideia é a mesma, o problema é o mesmo.
a dificuldade é a mesma. Aquele jovem não deveria estar vestido com um lençol. Não faz sentido. O texto em si, ele está solto, ele não traz nenhum comentário antes ou depois. Mas ele traz algumas informações, e por causa dessas informações, e por causa da narrativa do próprio Marcos, crê-se então que João Marcos, é esse jovem. Algumas ideias, e uma delas é a que eu me identifico que seja, então, a que de fato possa ter acontecido. Provavelmente, então, como vimos pela manhã, a ceia foi celebrada na casa de João Marcos. Irmãos, lembram disso? Amém? Celebrada num lugar da casa que tinha um nome, eu até mencionei aqui pela manhã, conhecido como cenáculo. Tradições, então, mais antigas vão trazer esse nome. Eu, quando era pequeno, achava que cenáculo era um nome espiritual, alguma coisa assim, que acontecia alguma coisa naquele lugar, porque o lugar era especial. E é um nome desse aposento, simplesmente. Era um salão na parte de cima da casa. Qual é a ideia que se traz para que a gente, então, tenha esse direcionamento para que identifiquemos João Marcos como esse jovem? A ceia foi celebrada, a ceia foi uma refeição longa. Em outros textos, no texto de João, nós vemos discursos longos, conversas longas, palavras longas de Jesus ali. Possivelmente, então, na casa de Marcos, ele sendo um jovem, eles não participaram da ceia. A ceia foi apenas entre Jesus e os seus apóstolos. Sua avó está cercando vocês ali. Estou lembrando do meu pai uma vez. Eu e minha irmã estávamos na rua brincando, e aí alguém veio avisar, seu pai está atrás de vocês. Só que ao invés das cadeiras, era um quarteirão inteiro. Tinha uma ponta, a gente olhava aqui, via ele, ia para outra, ele aparecia. A gente chegou à conclusão, quanto mais demorar, pior vai ser a disciplina. Voltamos para casa, eu não lembro quantas chibatadas... Não, estou brincando. Palmatórias. Quando na mão, na palmatória, como é que é o nome? Não, mas quando você leva uma palmada com a palmatória, é uma palmatorada, sei lá. Não existe até então, né, irmã Nicé? Ninguém nunca resolveu falar desse jeito. Mas, então as meninas agora, a avó encontrou, as primas seguraram. Graças a Deus que o André está dormindo e ainda não anda desse jeito. Porque daqui a um tempo, quando essas crianças todas estiverem na mesma idade, como será? Como será? Bem, eles estão celebrando a ceia. João Marcos é um jovem, no final, talvez, da adolescência, e possivelmente sua mãe já o colocou para dormir. Não há por que ficarem acordados, já serviram. Tudo já foi servido, tudo já foi entregue. Agora eles estão conversando, agora eles estão falando entre si, eles não sabem do que se trata, então possivelmente estavam dormindo. Durante a ceia, Jesus disse que alguém iria traí-lo. Judas, então, fala, Jesus diz, seria eu, sou eu, maestro, como diziam, uma história antiga que eu não vou repetir aqui, porque não devia nem ter falado nada. Bem, ele então diz isso e Jesus fala para ele, o que você tem para fazer, faça-o depressa. O que Jesus está falando você já decidiu, você já entregou, o inimigo já vai te usar. Não há por que ficar aqui nessa farsa aqui, nesse teatro aqui, diante dos irmãos. E os discípulos pensavam que Jesus tinha incumbido Judas de alguma missão, de alguma tarefa, e Judas sai e os discípulos ficam ali. Só que Judas, ele está indo para um combinado. Judas já traiu Jesus e agora ele vai buscar os guardas que estão responsáveis por prender Jesus. Então Judas sai com uma informação, Judas sai com uma missão. Nós estamos aqui especulando, ok, queridos? Não vai dizer, agora eu entendi toda a verdade. Não é isso. Nós estamos construindo uma possibilidade de história que justificaria, então, esta
presença desse jovem e a sua identidade. Tendo dito isso, para que você não me veja ou não vá repetir como outros falam e pregam como se fosse a pura verdade. Isso é uma possibilidade. Então, estando ele decidido a entregar Jesus, ele vai buscar os guardas para quê? Para levá-los aonde Jesus está. E onde Jesus está? Jesus está na casa de João Marcos. Então, quando Judas vem para buscá-lo, possivelmente não há no texto essa informação, não precisaria haver, ela seria irrelevante. O importante é o final que vai acontecer lá no jardim. Mas então, possivelmente, ele os levou à casa de João Marcos. E chegando ali, Judas, primeiramente, buscando, Jesus está aqui, eles estão aqui reunidos. Não, eles não estão aqui, eles foram orar. Todos os discípulos sabiam onde era esse lugar, onde era esse jardim, era um lugar comum para eles, um lugar de oração. Então, o que Judas fez foi sair com esses guardas e levá-los até aquele lugar de oração, até aquele jardim, onde Jesus estaria com seus discípulos. O que deve ter acontecido? Naquela hora, algumas possibilidades podem ter acontecido, todos acordaram e ficaram, então, atentos a isso. Houve, é claro, uma diferença de tempo entre o momento que Judas saiu, eles saíram até a chegada dos guardas, e aí eles se despertam e percebem que Judas está levando esses homens, esses guardas, para prender Jesus. Era já um perigo que Jesus estava correndo. Tanto que antes de ir para Jerusalém, ele vai para Jerusalém, vamos nós também para morrer com ele então, porque ele vai ser preso. Então, ouvindo isso, pode ser que João Marcos então tenha despertado e a revelia dos seus pais, tenha saído correndo com um lençol de linho. Isso é importante. Lençol de linho era um tipo de lençol usado por famílias que tinham condições. E como nós vimos pela manhã, certamente a família de João Marcos era uma família que teria condições de ter esse lençol de linho. Não há tempo para se vestir, não há tempo para se trocar. Algumas pessoas vão elaborar um argumento contrário a isso, dizendo que era uma noite fria, né? Então a pessoa não ia dormir só com lençol, porque, enfim, era frio, porque Pedro foi se aquecer junto à fogueira. Isso, creio que é um pouco de exagero, é só a gente pensar mesmo. Para mim, é exagero completo. Pode estar frio fora e eu vou ter muita dificuldade de dormir sem o ventilador e até sem o ar-condicionado, porque sou calorento. Então, isso não dá para a gente usar como uma referência. Além de terem lugares em que ali fora está frio, fecharam-se as portas e o lugar fica aquecido. Ele pode ter saído. Talvez sua mãe poderia ter falado, meu filho vai. Eu não creio muito, porque mãe acaba querendo proteger. Então, um jovem, a eminência de ser preso, vai mandar o filho. Eu creio mais que ele tenha saído à revelia. Saído porque queria proteger aquele grupo, queria proteger Jesus, queria alertá-los de que seriam presos. Ele, então, possivelmente, a minha leitura, e aí tudo isso que eu estou falando até então, nós lemos em algumas ideias de algumas pessoas, de alguns biblicistas. Mas a minha teoria é que ele vai por outro lugar. Se ele vai correndo, se ele está apressado, ele não vai pegar o mesmo caminho, porque ele vai encontrar entre ele e o seu objetivo aqueles guardas. Ele vai por outro lugar, o que o leva a chegar depois do fato ocorrido, depois de Jesus preso ou no momento que ele está sendo preso. Ele então chega, vê a cena, não tem como avisar, ele fica observando. E diz o texto, então todos o abandonaram e fugiram. Fato, ponto, consumado. Aconteceu. E ele continua, um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo a Jesus. Então, Jesus estava em um lugar, todos fugiram e agora Jesus está a caminho. Para seguir alguém, a pessoa deve estar a caminho. Senão, eu estou parado observava. Se ele está seguindo, então já é no momento em que Jesus está sendo levado pelos guardas. E aí nós vemos João Marcos, então, seguindo até que ele é visto pelos guardas, e quando ele é visto, eles tentam capturá-lo, e chegando a ele, conseguem segurar na sua
teoricamente, uma roupa, porque ele, com qualquer pessoa de bom senso, vai pegar um lençol e dar uma ajeitada para ficar parecendo uma vestimenta. Seguram a sua roupa e ele foge, se desvencilha, saindo então nu, e eles ficam com o lençol. Esta é uma teoria que nos leva a entender que possivelmente este jovem era João Marcos. Veja, para quem está lendo o seu evangelho, para quem está em volta daquele grupo de irmãos em Jerusalém, eles conhecem a história. Não há necessidade dele ficar aqui contando outras coisas. Então, eles sabiam quem era, e se era ele, todos sabiam dessa história, ele com certeza a compartilhou. Nós, entendendo isso deve ficar na nossa memória, vamos seguir adiante. Jesus, então, ressuscita, deixa a missão para os discípulos que deveriam, então, pregar, levar o evangelho, mas os discípulos ficam na cidade, e Jesus manda que eles fiquem, esperem que o Espírito Santo venha sobre eles, que ele ia enviar o Consolador, e ele, então, daria poder para que o evangelho fosse pregado. Isso acontece na casa de João Marcos, quando o Espírito Santo é enviado sobre aqueles 120 discípulos reunidos ali. E aí, certamente, quem está ali, João Marcos, sua família, estão reunidos na sua casa. São desses discípulos que experimentaram o poder de Deus, teve uma experiência com Deus ali naquele lugar. Pedro prega, o evangelho alcança milhares de pessoas e a igreja começa a crescer, a igreja começa a se desenvolver e também a ser perseguida. Como falamos, Tiago é morto e então Pedro é preso. Enquanto Pedro está preso, os irmãos estão orando na casa de João Marcos e um anjo vai e liberta Pedro. Pedro é liberto e, quando liberto, vai para a casa de João Marcos. E ali nós vimos que quem possivelmente está ali, Barnabé e Paulo. Eles estavam em Antioquia, foram enviados para Jerusalém para levar uma ajuda àquela igreja, e eles chegam nesse contexto. E é depois, então, dessas questões resolvidas que eles vão embora. E eu preciso dar a informação novamente, que eu falei, repito, Barnabé é o que de João Marcos? Primo. Falamos que na sua Bíblia pode estar sobrinho, mas falamos que Marcos na sua Bíblia pode estar escrito como sobrinho, mas que o melhor é primo. Então, reforço a minha interpretação, baseado também em alguns autores, é bom deixar, para não dizer, não, é só uma ideia do pastor, não, que defendem a ideia de que é primo, Valdir Carvalho Luz, Paulo Sérgio Gomes, Odair Olivetti, que tem Novos Testamentos interlineares, são Novos Testamentos que traduzem palavra por palavra do original e depois compõem o texto. Então, lá em Colossenses 4:10 é que nós vemos essa informação, dessa relação de parentesco. Paulo está escrevendo e diz assim: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Cito o texto para que você tenha informação dessa relação. Depois da libertação de Pedro por esse anjo, Barnabé e Saulo voltam para Antioquia. E diz o texto que eles decidem, possivelmente, obviamente, Barnabé, levar João Marcos consigo. João Marcos está em Jerusalém, João Marcos está ali no burburinho, onde as coisas estavam acontecendo. O lugar central da comunidade de Jerusalém, da igreja, é a sua casa, mas seu primo está ali e deve ter conversado com ele. Nós estamos numa missão, eu fui enviado para Antioquia. E aí busquei Paulo, e nós estamos fazendo um trabalho ali, eu queria que você fosse conosco. Eu penso que Barnabé instou com João Marcos para ir, ou talvez, não sei, também sua mãe, com excesso de zelo, o negócio está pegando aqui em Jerusalém, vai com Barnabé para Antioquia, para você estar mais seguro lá. Apesar dessa possibilidade, não creio. Eu vejo que Barnabé olha para João Marcos,
ouve a respeito da experiência, do que tinha acontecido ali, e Barnabé vê um potencial na vida de João Marcos, e fala: vamos, João Marcos, você vai comigo com Paulo, e nós vamos trabalhar ali, e eu vou acompanhar você, eu vou treinar você. Talvez ele não tenha falado tudo, mas isso possivelmente estava em seu coração. O texto de Atos 12, 25. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. O que acontece quando eles chegam depois de um tempo ali em Antioquia? Os irmãos estavam reunidos, os líderes, profetas e mestres que lideravam o ministério de Antioquia, e eles, num tempo de adoração, num tempo de jejum, foram movidos pelo Espírito Santo para comissionar, enviar Barnabé e Paulo para uma missão. Atos 13, de 1 a 2, fala desse momento. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Primeiro comissionamento, primeira igreja que está buscando a Deus em oração, e o Senhor no meio deles levanta e fala: separem esses dois, eu tenho uma missão, eu tenho um projeto missionário para eles, eu tenho uma obra para que seja feita através deles. Barnabé e Paulo foram separados, chamados por Deus para uma missão. Mas em Atos 13, 5 diz assim: assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. O que aconteceu foi que Barnabé tinha uma visão, olhou para João Marcos, viu o potencial, levou para Antioquia. Mas em Antioquia Deus tinha um outro plano. E o plano era levar Barnabé e Paulo para pregarem o evangelho em vários lugares. E o que Barnabé faz? Bem, eu te trouxe. E se eu te trouxe para caminhar com você, para trabalhar com você, para investir na sua vida, agora Deus está nos chamando para uma missão. Então você vai com a gente. Ele então leva João Marcos nesta viagem missionária. Vejam, a palavra aqui está clara. O povo orou e o Espírito Santo falou: separem-me Barnabé e Saulo. Não tem Barnabé, Saulo e João Marcos. Tem Barnabé e Saulo, que foram separados para a missão. Mas Barnabé tem uma visão de que o trabalho é feito com cooperação, e ele leva João Marcos para esta missão de pregar o evangelho em outras cidades. Nesse contexto, eles vão para Seleucia, por Chipre, pregaram nas sinagogas de Salamina e em Pafos e em Perge, em Pafos, que é em Perge, e na Panfilha. Eles passaram por vários lugares, passaram por várias circunstâncias, e João Marcos estava auxiliando os dois. O que significa isso? Que a palavra era pregada por Barnabé e Paulo. Paulo, mais ousado, era por vezes quem liderava a palavra, a preleção nas sinagogas. João Marcos está auxiliando. É uma ideia de que ele está acompanhando, ele está junto, ele está treinando, ele está observando, ele está socorrendo, ele está cuidando da bagagem, ele está cuidando das coisas, ele está providenciando talvez a comida. A sua função era importante, a sua participação era importante para aquela jornada. Mas o que nós vemos na Panfilha foi nesse momento, em Atos 13, 13, que diz: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Aqui e até aqui nós vamos hoje, depois a gente vai continuar narrando essa história de João Marcos. Mas ficamos até aqui. Foi aí que João Marcos deixou Barnabé e Saulo e voltou para Jerusalém. O texto não diz assim: aí teve uma crise, João passou mal, estava doente, enfraquecido. Não tem problema aqui de doença.
Assim, aí tem uma crise. Paulo mandou ele arrumar a cama dele, ele não arrumou, e aí ficaram nervosos, mandaram ele embora. Não aconteceu isso. Não tem problema. Eles estavam orando e João Marcos só queria ficar conversando com as menininhas na frente da igreja. Também não aconteceu isso. Aconteceu é que o texto só diz isso. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. João os deixou. Alguma coisa aconteceu, João Marcos chegou para eles e falou: eu não vou continuar, eu não vou ficar, eu vou embora. E ele os deixa. A ideia de deixar é isso: eu estava com vocês, eu sei que eu era útil aqui, mas eu não posso mais, eu preciso ir embora. A gente especula sobre isso, mas a gente não tem como afirmar o que aconteceu. Diante dessa história, eu quero pensar com você e aprender talvez algumas coisas, se Deus confirmar no seu coração e falar no seu coração, sobre esta narrativa e sobre a vida de João Marcos até agora. Primeira coisa que eu queria que eu e você pudéssemos pensar: nem sempre nós estaremos preparados para o chamado de Deus. Nem sempre nós estaremos prontos para atender o desafio que Deus coloca diante de nós. Mas nós devemos enfrentar o desafio. Nem sempre eu e você vamos olhar para a circunstância e vamos entender que estamos prontos, que estava combinado, que estava ajeitado, que está bom, eu vou então porque eu estou preparado. Você lembra então que João Marcos não estava no grupo dos apóstolos, ele nem estava na ceia. Ele sim seguia Jesus, era um discípulo, mas não estava junto daquele grupo especial. Mas o que João tem, ele tem um compromisso com Jesus. E por isso, se de fato ele é o jovem do lençol, e ainda que ele não fosse, é a mesma situação para esse jovem, ele sai do lugar onde ele está, do jeito que ele está, com aquilo que ele consegue fazer, para dar conta da missão que ele entendeu que precisava fazer. João Marcos, certamente naquela situação, ele tinha um objetivo: alertar do perigo. Ele então se levanta, ele põe o lençol e ele vai porque ele está determinado a fazer aquilo que era necessário. Ele segue Jesus, por isso quando todos o abandonam, ele continua ali na expectativa de poder fazer algo, ou avisar para onde o levaram, o que estava acontecendo. Ele achava que talvez pudesse segui-lo para dar alguma informação, é o que eu imagino. Mas nesse contexto, ele então é descoberto, e ele precisa fugir. Ele é um jovem. Se os discípulos não vão seguir a Jesus, se entregar com ele, e não era necessário fazer isso naquele momento, também não era necessário João Marcos viver aquele momento, e ele foge. João Marcos sai com coragem, ele sai com determinação, e ele sai do jeito que ele consegue. Ele aceita o desafio, mesmo sabendo que não estava vestido adequadamente, preparado para aquilo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que eu e você, querido irmão, querida irmã, nós estamos num contexto onde, se recebemos o Espírito Santo, se de fato somos salvos, Ele nos deu dons espirituais. E nós precisamos colocar os nossos dons a serviço do reino de Deus e da igreja de Cristo. O problema é que muitas vezes nós esperamos que alguém venha nos chamar e nos dar um cargo, uma função, que venha colocar: olha, irmão, agora você tem algum poder aqui nesta área. Nós não queremos poder, nós queremos servir. Nós recebemos dons para servir, não é para guardar, não é para usufruir e para eu me sentir bem porque tenho algo que o Espírito me deu. O Espírito nos dá dons para edificar o seu corpo. E se eu não colocar o meu dom à disposição, a igreja não vai se desenvolver como poderia. Não, você não precisa de um convite especial, porque é urgente cumprir o ministério, independente das vestimentas que você tem aí preparado. Tem gente então que eu preciso, não tenho a roupa certa ainda, mas eu vou cumprir a missão. Nós estamos aí com um movimento sensacional do Ministério Diaconal, chamado Projeto Bom Samaritano. Então, Deus falou ao coração, amém, vamos? Falou o coração do diácono Valderlim ali,
ainda que não tenha falado no momento de adoração, de jejum, mas colocou uma centelha no seu coração de fazer aquilo que, de alguma maneira, ele já faz um pouco a sua vida toda. Danilceia, então, falando com Valderlim de ajudar as viúvas, os idosos que têm algum tipo de serviço em casa, que têm dificuldade de fazer, talvez não tenham condições, porque quem às vezes tem condições já contrata alguém e resolve, então a gente nem fica sabendo, mas ficou sabendo então, os diáconos, aqueles que têm habilidade, vão então servir a esses irmãos e essas irmãs. Eles já estão fazendo isso, já puderam fazer alguns concertos na casa de alguns irmãos. Então o projeto Bom Samaritano, começaram a fazer isso, a gente então vai, é claro, falar sobre isso, divulgar. Se você tem uma habilidade para consertar coisas e você tem algum tempo para servir a esses irmãos, não só idosos e viúvas da nossa igreja, mas talvez alguém até de fora da nossa igreja, indicado, é claro, para algum irmão da nossa igreja que conheça a necessidade, talvez você possa ajudar. Procure o diácono Valderlim e fale, eu posso. Mas então o Valderlim, essa foi sua ideia? Foi no também do uniforme? Foi sua. Então ele criou um uniforme ali, uma bermuda, né, verde, e depois a gente vai botar uma foto aqui, com a logo da igreja aqui, e parecido, a camisa parecida com a do Itu, né? E a bermuda também da mesma cor, né? Só que bermuda curta. Uniforme, então, o último trabalho que eles fizeram, ele já estava com o uniforme, o Samuel já com o uniforme, tiraram a foto. Então, que bom que para essa missão deu tempo de botar a roupa certa, né? A roupa estava pronta, o uniforme estava pronto. E tem gente, querido, que só faz a obra se der uniforme. Enquanto não der a camisa do projeto, o indivíduo não se envolve, o indivíduo não participa. Já aconteceu com você? Não, vai cantar no coro e tal. Não, eu não tenho, não vou comprar roupa, porque eu não vou comprar carro. Os jovens vão cantar aí semana que vem. Musical. Qual é a roupa? Calça jeans e blusa lisa? A pessoa está falando do uniforme, não está muito animada. Então, talvez assim, deve ter sido uma votação e ela não se animou com essa votação. E tem aí o uniforme, né? Antigamente a gente usava beca, para não ter problema de uniforme, né? Cada um pegava a sua beca, botava aqui e cantava. Hoje a gente vai tentar encontrar coisa mais comum, que seja mais aproximada, né? E aí tem as histórias. Bendito, eu quero te dizer, você está esperando um uniforme, um cargo, uma função, uma eleição, que o pastor vem aqui na frente e fala, agora, o irmão fulano, olha, com todas as honras, vai ser. Quem quer servir, vai, ainda que tenha que sair com um lençol temporariamente, ainda que tenha que botar uma camiseta branca, Jesus transforma e vai para a guerra, e vai para a luta. Não espera convites, porque tem um chamado, porque tem uma missão e precisa cumprir a missão. Deus te deu um dom, você tem um dom espiritual, mas você está sem tempo. Quem está sem tempo para edificar a igreja de Cristo, entendeu a missão errada. Está cuidando dos afazeres do reino, talvez errado. Dom espiritual é para edificar o corpo ao cumprimento da missão e para colocar em prática a obra do ministério. Todos devemos servir. Você me ajuda a melhorar naquilo que eu sou fraco, e eu te ajudo a melhorar naquilo que você é fraco. Você tem um dom, eu tenho outro. Nós então ajudamos um ao outro. E o pessoal do dom de ensino nos ensina a ensinar. Porque tem gente que sabe fazer, mas não sabe ensinar, não é isso? Tem gente que sabe colocar em prática, mas não sabe. A gente tem missionários, são excelentes. Você vai ver o trabalho deles, você fica impressionado. Eles trabalham, nasceram para aquilo ali, visível. Você chama a pessoa para dar uma palavra à igreja, para despertar a igreja, parece que a igreja acaba falando, meu pai, o que houve? Porque a pessoa não tem o dom de pregar, de falar em público. O negócio dela é o trabalho lá na ponta. Aí a gente confunde. Esse missionário não é bom, porque aí pregou, nem animou a gente não ficou nem emocionado com as histórias. A gente se engana. Eu tenho falado isso lá na convenção, lá nas nossas reuniões do conselho, lá, que a gente se engana. Você está ouvindo aí algum dia? A gente se engana.
Excelentes missionários que estão na ponta não serão mobilizadores bons. E isso acontece, não tem problema nenhum. A gente tem que segurar a corda do mesmo jeito. Agora a gente tem que saber se está fazendo também o trabalho direitinho. Eu e você fomos chamados e precisamos atender ao chamado. Precisamos estar prontos para agir e dispostos a fazer o que é necessário para cumprir a missão. É sair da cama, põe no sol, amarra e vamos lá, vamos correndo. Chega ali, já aprenderam Jesus, o que eu faço agora? Ele não está preparado, ele não tem direção, mas ele está na área. Ele está no esquema, alguma coisa eu vou entender que posso fazer até chegar a hora de ser preso, aí ele sai correndo. Que também, bendito, a gente não precisa ser preso toda hora, né? Ser preso à toa, né? Tá, você acha que o missionário lá está no lugar pregando, venha, pô, a polícia está vindo aí, vamos correr. Ele fala, não, eu vou ficar, que eu quero ser preso por Jesus. Dá para fugir? Vamos fugir. Se a gente visse a história do missionário André, que contrabandeou tantas Bíblias para lugares onde não havia a palavra de Deus, e ele levou escondido lá no seu Fusca, em tantos lugares que ele pôde levar o Evangelho. Precisou fugir diversas vezes. Primeira coisa, então, que eu e você precisamos entender, você não precisa estar no grupo dos apóstolos. Aliás, não vamos falar disso não. Você precisa ter um compromisso com Jesus. E se você tem um compromisso com Ele, você está pronto para a missão. Segunda coisa, nesse contexto de que nem sempre estaremos preparados para o chamado de Deus, Marcos teve coragem de continuar seguindo Jesus, mesmo quando todo mundo abandonou Jesus. Tem horas, bendito, que fica muito difícil para a gente. Que a gente está no movimento, a gente quer fazer, e chega o pessoal, não vamos mais não vai, vamos cancelar, não vamos fazer. E a gente se une aos que não vão, e estão desistindo e a gente acaba desistindo. Quantas coisas, projetos, ministérios você abandonou porque não tinha gente para seguir com você? Muitas vezes, para seguir Jesus e obedecer seus ensinos, vai ser preciso perseverar enquanto outros estão fugindo. Não, agora os crentes estão nesse movimento e a gente vai todo mundo fazer isso aqui, a gente vai se envolver na política, a gente vai pregar e a gente vai adotar um partido e a gente vai dizer que todo mundo quer agora, e eu estou junto com eles. Isso é fugir do Evangelho e adotar uma outra bandeira diferente dessa bandeira. E às vezes a gente tem que se levantar e ser contra e dizer, nós não vamos fazer isso. Nós não somos essas pessoas. Pode chorar, pode reclamar, e nós vamos manter o que nós decidimos. Você tem liberdade para, no seu pensamento, escolher o caminho que você quer seguir quanto a questões sociais, questões políticas. O que você deve ter cuidado é de alinhar o seu pensamento com aquilo que se alinha um pouco mais com a palavra. Vai conseguir 100%? Não. Eleger alguém é o mal menor. Nunca é porque aqui encontramos o representante dos representantes que vai nos salvar. Mentira. Mentira, nós escolhemos o mal menor. Quem vai produzir menos mal? Quem vai criar menos dano? Porque não tem nenhum partido que se iguale ao Evangelho. Nós vamos repetir isto. E esse púlpito e esta igreja não vai direcionar o seu voto, não vai conduzir o seu pensamento nessa direção. Nós vamos orar e pedimos que você ore para ter consciência, para que você também não faça escolhas contra o Evangelho. Entendimento, pesquisa, consciência. Ah, mas eu vou votar, a pessoa então não vai ganhar. Está perdido. Nunca vai mudar. Enquanto tiver essa consciência, nunca vai mudar. Se um dia a igreja se levantasse, pelo menos com esse pensamento, nós vamos para um outro caminho, mostrar que a igreja tem uma força, aí talvez, quem sabe, a gente não falasse mal desse comportamento. Mas não. Nós achamos que precisamos seguir sempre a multidão. Tem horas que ficar com o Evangelho é não ir com a multidão. E tem horas que é ir sozinho, enquanto ninguém vai. É defender a causa sozinho. É ir ao encontro do necessitado sozinho. Porque tem gente também, nós estamos aqui, mas os irmãos não estão. Os irmãos não estão achando.
Eu estou assumindo o chamado. Venho com o meu lençol, eu vou seguir. Podem abandonar, eu não vou abandonar. Eu vou seguir adiante. Ah, André, falei alto. Tudo bem, vai melhorar, vai passar. Nós vamos fazer a nossa parte. Bom seria que todos estivessem conosco fazendo a coisa certa, mas se não estão, nós vamos prosseguir, nós vamos adiante, nós vamos fazer a nossa parte. Marcos aceitou o desafio de ir. Ele não estava preparado para seguir a Jesus naquele momento, ainda que todos tivessem abandonado Jesus, ele perseverou enquanto deu, mas depois, agora, numa outra situação, um pouquinho mais maduro, mas ainda longe de ser o homem que nós conhecemos, que escreveu o Evangelho, ele aceitou o desafio de ajudar no trabalho de Antioquia. Seu primo Barnabé fala para ele: nós estamos numa missão, nós estamos no trabalho, quero levar você. E ele falou: tá bom, vamos lá. Novamente, ele estava preparado para isso? Treinado? Não, ele estava nesse processo de treinamento. Ele talvez não tivesse visto nele essas possibilidades. Mas Barnabé, com esse olhar de águia, né? Sei lá, que olha, que percebe. A gente vai ver, quando na outra vez que a gente continuar falando de Marcos, a gente precisa falar de Barnabé. Talvez pudéssemos cantar. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Só para você ter um contexto e conhecer melhor ele. Ele vê nele potencial. Ele fala: vamos. E ele fala: eu vou. Você acha que eu posso? Então eu vou. E ele vai para Antioquia para realizar um trabalho, para ajudar ali naquela igreja. Aquela igreja não está precisando de líderes inexperientes. Não está. Tem mestres e profetas. A igreja de Antioquia estava arrebentando. É o primeiro lugar do mundo onde os crentes são chamados, os discípulos, de cristãos. Eles estão vivendo um momento extraordinário. Deus está movendo aquela cidade, salvando pessoas. Não está precisando de ninguém para ajudar. O que Barnabé está fazendo é investindo na vida de João Marcos. Chega ali, agora, ele vê o movimento, ele vê o culto, ele vê a adoração, e no meio da adoração o Espírito fala, e agora separa os dois que estão treinando e ajudando ele. E agora fala: nós vamos para uma missão. Você viu aí, né? O Espírito Santo falou e vocacionou, comissionou a mim, a Paulo. Nós vamos pregar o Evangelho em vários lugares. Vamos, João Marcos, vamos nessa, é a tua hora, vem com a gente. E João Marcos também não está preparado, mas ele fala: então tá, vamos. Deixa eu ligar para minha mãe aqui, está com o WhatsApp aí funcionando. Não era, bendito. Manda avisar lá, eu vim para cá, manda uma mensagem lá para alguém que está indo para lá e diz para ela que eu fui com eles e a gente está nessa missão. E ele começa, e ele vai, ele segue, ele está fazendo talvez o melhor que ele podia fazer. Mas chegou um momento que ele desiste. Eu não sei se a mãe falou: você vai para Antioquia e vai ficar lá só 4 meses. Daqui a 4 meses quero ser de volta. De repente, foi nesse tempo mais ou menos que eles estavam lá, falou: ó, Deus, 4 meses eu tenho que voltar para casa. Não, possivelmente isso não aconteceu. Quando a mãe entregou os cuidados de Barnabé, entregou para a missão. Entregou talvez sabendo: olha, meu filho foi, não sei se volta. Foi para o chamado, foi para o ministério, foi acompanhar, foi aprender, não sei se volta. Talvez, João começou a perceber, João Marcos começa a perceber que o negócio vai ficar ruim. Que a perseguição vai aumentar, que não era simples como ele pensava, que a dinâmica dos dois era muito forte, que eles tinham vida de oração, e estudavam a palavra, e conversavam, e ele talvez não tivesse conseguindo acompanhar aquilo. Ele não estava preparado para aquele momento. Talvez ele não estava preparado, inclusive, para enfrentar as dificuldades e perseguições que viriam. Quando João Marcos deixa os dois, a próxima cidade, Antioquia da Psídia, é quando eles são expulsos da cidade. Ainda não são espancados. Logo, em uma outra cidade, Paulo será espancado, deixado como morto. Talvez Deus, eu não sei, mas talvez Deus tenha colocado no coração esta incapacidade, esse desejo de desistir, porque ele não estava pronto para viver aquilo. E talvez ele fosse comprometer toda a sua história.
Deus também estava investindo na vida de João Marcos. Só que o projeto de Deus estava um pouco diferente do de Barnabé. E agora, então, João Marcos desiste. E ele abandona os dois. Tem gente que escreve sobre isso e diz que João Marcos, então, abandonou a fé, perdeu a salvação. E depois, então, quando ele se converte e tal. E aí tenta justificar, porque tem gente que acredita que quando alguém se afasta, perdeu a salvação. Falávamos sobre isso pela manhã. Na nossa classe surgiu essa questão. É uma questão que de tempo em tempo eu preciso falar sobre ela. Então o crente, o salvo, perde a salvação. Então João Marcos aqui era um seguidor de Jesus, recebeu o Espírito Santo, estava entre os 120 certamente na sua casa, ele perdeu a salvação, desistiu do caminho. Claro que não cremos dessa maneira. Em linhas gerais, não cremos que o crente perde aquilo que ele não pode comprar. Ninguém pode perder aquilo que não fez nada para ganhar. A salvação é de graça, o que significa que na hora que com compaixão, misericórdia e graça, Deus olhou para você, Jesus ofereceu a sua mão, o seu perdão a você, você não merecia. Você não foi salvo porque ele olhou e falou, está aí, gente boa, estou olhando para o futuro dessa pessoa, só vai fazer coisa boa, vou salvar esse bendito aí. Não, ele olhou para você, viu sua miséria, viu que você não tem condição nenhuma de fazer o bem sozinho, e ele, com a graça dele, ofereceu perdão e salvação para você. Nenhum mérito, nenhum merecimento. E se você não pôde fazer nada para ganhar nenhum merecimento, nenhuma obra, como é que algum dia você vai fazer uma obra para desmerecer? Nunca foi merecimento. Como um dia eu poderei desmerecer aquilo que me foi dado de graça, pelo sacrifício de Cristo? Aquilo que eu recebi de graça, eu recebi porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E se Ele entrou na minha vida e disse que ninguém pode me arrebatar das mãos dEle, ninguém pode me arrebatar das mãos dEle, nem eu mesmo. Nem eu mesmo. Nós estamos nele, somos dele e ele está em nós. Uma outra coisa, a soberania de Deus, o seu poder e o seu conhecimento. Deus tem todo poder. Então, quando ele me salvou, ele fez uma obra completa. Deus não depende do amanhã, da semana que vem, do ano que vem, dos 10 anos que virão. Ele não depende de quem eu serei daqui a 20 anos. Quando ele me salva porque ele conhece minha história completa. Quando ele me salva, ele me coloca já no livro da vida, escreve meu nome. Ele não fala assim, vou escrever teu nome a lápis, porque sei lá o que você vai fazer nessa vida, hein? E aí, se um dia eu precisar, você vem, me surpreende com um pecadão, e aí eu vou ter que apagar teu nome lá do livro da vida. Então isso não existe. Se ele entra na minha vida, me salva, me perdoa, é porque ele, com o seu poder, vai me manter. Eu não serei fiel até a morte por causa do meu mérito também. Eu serei fiel porque Ele vai me sustentar. Eu não vou cair? Claro que eu vou cair. Claro que eu vou tropeçar, claro que você vai falhar. Mas quando isso acontecer, o Espírito que habita em você convence você do pecado. Trabalha em você para que você possa se levantar. Aí você fala assim, mas puxa, tem alguém que está um tempão lá no mundo, afastado do Evangelho. Nós salvamos um monte de gente. E porque nós os salvamos, eles estão no mundo felizes da vida. E nós falamos que eles são afastados. Aí um belo dia o indivíduo se converte. E aí a gente diz que ele voltou. Quem está no mundo e é salvo não está feliz. Porque o Espírito Santo está trabalhando o coração. Ele acaba o dia igual eu e você quando pecamos. Perdão, Senhor, o que eu estou fazendo? Que loucura, me ajuda, me coloca de pé, por favor, me perdoa. Ele está lá do mesmo jeito. Se você encontra alguém feliz, que argumenta um monte de coisa para viver o seu pecado, você encontrou alguém que precisa do Evangelho. O que Jesus vai falar, você vê seu irmão pecando, procura uma vez. Ele não quer nada, procura com mais um irmão. Não quer nada, leva a comissão, leva para a igreja. Ele não quer nada, trata ele como um. Ele não é salvo. Prega o Evangelho para ele. Para de exortar a questão do pecado, prega o Evangelho. Ele precisa do Evangelho. Deus tem poder para nos manter e Deus tem todo conhecimento. Ele nos salvou aqui
sabendo o que eu vou fazer daqui a 20 anos. Não vai chegar lá em 2050, uma bela manhã, acorda e eu fiz o negócio e Deus, por essa eu não esperava. Estava aí andando com ele, usando esse bendito aí a vida toda, coloquei meu espírito nele, ele vai e me apronta essa. Que surpresa, hein? Não, eu não posso fazer algo que ele não conhece, ele sabe. Ele não vai botar o Espírito Santo dele na vida de alguém que vai lá na frente abandoná-lo. Ele é fiel para me manter. E se ele me salvou, ele vai me manter, porque ele sabe quem eu serei. Eu não posso surpreendê-lo. O problema é a leitura de alguns textos que falam sobre essa ideia, dão a ideia de uma perda da salvação, e eles devem ser interpretados à luz de doutrinas maiores. A doutrina de Deus, sua onipotência, onisciência, devem ser a chave para a gente interpretar alguns textos. Então, bendito João Marcos estava com dificuldades, ele estava passando por algum momento, ele desiste da missão naquele momento, mas o que ele tem é o selo do Espírito Santo. Selo do Espírito Santo. O Espírito Santo é um selo. Quem é que pode quebrar esse selo? Você? Ninguém pode quebrar o selo do Espírito Santo, a marca dele, colocada por Deus na minha vida. O selo do Espírito Santo, então, ele me marca. E qual é a função dele? Por que usar dessa figura? Porque naquele tempo todo mundo sabia que um selo selava, fechava uma carta. Então aquele selo ficava ali intacto, uma cera colocada, que não podia ser quebrada. A correspondência deveria ser levada, entregue ao destinatário, e o destinatário olhava o selo e falava, está intacto, ninguém mexeu, ninguém viu, foi entregue da forma correta, e ele, para abrir, quebra o selo, e então vê o conteúdo. É isto, bendito. O Espírito Santo vai ficar em nós até o dia que ele nos entregar ao Pai, no final da nossa história. Quando as pessoas falarem, morreu, perdeu, acabou tudo na vida dele, aí é que a história vai começar de verdade. Aí é que o selo se abre, nós somos entregues ao Pai para viver a eternidade com ele. João Marcos, ele está vendo uma dificuldade, um problema, mas ele não caiu da promessa que estava sobre ele. O que Barnabé viu na vida dele estava valendo, e eu e você precisamos ter esta coragem de entender, ainda que eu não esteja pronto para toda a missão, aquilo que eu estava fazendo não deu certo, aquilo que eu estava planejando não foi, eu estou enfraquecido, eu estou vivendo um momento de dificuldade, eu quero te dizer, o plano de Deus sobre a sua vida vai se cumprir. Ele tem um propósito. E aí, querido, você precisa se levantar. E você precisa dizer, eu vou retomar isto. Eu desisti por um tempo, mas eu quero retomar a minha caminhada. Senhor, me dá de novo outra chance, porque eu quero recomeçar. Isso aconteceu com João Marcos, a gente vai ver depois. A gente chegou até aqui. E a última coisa que eu quero deixar, naquilo que nós lemos até então. Barnabé e Paulo foram separados para a obra, para o comissionamento, para o projeto missionário, enquanto a igreja adorava e jejuava. Eles não estavam adorando e jejuando porque estavam buscando uma resposta. Eles não estavam lá, Senhor, eu preciso da resposta da cura. Eles estavam adorando a Deus. Eles estavam jejuando para buscar mais intimidade com Deus. Eles estavam vivendo o tempo de culto, de adoração, de louvor. E no meio dessa busca, o Espírito Santo vai e dá uma palavra e uma direção. Com isto, eu e você devemos aprender que o Espírito Santo fala como e quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Então não tem também uma regra para isso. Mas nessa história o que nós aprendemos é que Ele vai falar e nós vamos ouvir com mais facilidade se nós estivermos numa vida de adoração. Se nós estivermos buscando um relacionamento com Ele, se nós estivermos lendo a palavra e a palavra nos provoque um louvor a Deus e a palavra nos convide à oração. Nós vivemos um tempo onde a gente consegue se envolver com o Evangelho, se envolver com a igreja, as coisas da igreja, as atividades, e a gente tem muita dificuldade de se envolver com Deus. A gente tem muita dificuldade de ir no quarto adorar a Deus.
Eu falo para os irmãos, e o que eu falo para os irmãos é talvez 1/10 daquilo que eu sinto de verdade em relação a essa coisa de não poder cantar. Para mim é um grande problema, uma grande frustração. Não pode, porque se eu cantar ali antes daqui, vai comprometer a minha palavra, e eu estou aqui com a missão de pregar a palavra. E aí em casa eu não consigo cantar, e às vezes, né, eu consigo cantar alguma coisa aqui, mas inapropriado, não deveria fazer, e como ajuda isso, né? Eu não sei para você, mas eu me comunico melhor, ou fazendo o esforço do canto e da voz. Para mim funciona melhor, completa melhor, uma maneira de expressão que traz mais engajamento para mim. Então, quando eu não estou cantando, meu rosto ele fica apático, né? Eu fico vendo aqui, eu falo, os visitantes devem achar, esse pastor não participa do louvor, não canta, e eu vou ali me segurando, interiorizando para tentar, mas eu sinto o meu rosto apático diante disso, porque quando a gente canta e a gente movimenta, o corpo se envolve, e isso facilita a nossa comunicação. Eu lembro de uma vez um líder de louvor foi chamado, ele pregava então muito que a adoração independe da qualidade, independe disso, você tem que adorar com o seu coração, não é a música e tal. E aí um pessoal chamou ele para um congresso, ele sentado ali na frente, e aí começou o louvor, e a banda do louvor, ele era músico também, ia então tocar e depois pregar, e o pessoal cantando e tocando, desafinado, e um negócio ruim, desentoado, e eles louvando e tal, e ele ali, meu Deus, que é isso, minha gente? Mas ele falou assim, Senhor, eu estou aqui para te adorar, fechou o olho, esqueceu daquele povo ali, e ficou adorando a Deus. E aí depois o pessoal falou para ele, pastor, nós chamamos aqui e tal, isso do que a gente fez aqui uma pegadinha. A história é essa, tá? Pegadinha, a gente fez aqui isso para ver se o pastor ia suportar. Bem, primeiro eu começava com a palavra. Os irmãos precisam aprender mais a palavra de Deus, né? Sobre a verdade, sobre fazer brincadeira, sobre ser inapropriado, né? Muito infantil esse negócio, né, irmãos? Mas vamos seguir aqui adiante. Eu acho que mereciam. Mas ele não dependia disso. A nossa adoração não depende se você tem uma boa voz, você canta ou não. A verdadeira adoração é a sua vida sendo vivida na busca de agradar a Deus, na prática, na palavra, no pensamento, nos hábitos. Tua adoração mais preciosa acontece quando você sai daqui, as primeiras conversas que você tem, a sua semana, a sua interação. Isto é o que agrada a Deus. Agora, se você chega no tempo, como eu digo, e a gente se prepara para cantar, eu falo isso, mas não é isso que acontece não, tá, gente? É como se assim, você viveu, você está agradando a Deus, você está vendo a vida. Aí você chega aqui, dá os primeiros acordes, vai começar a música. A primeira palavra da música é, fala aí, aleluia. Aí você vai, aí Deus fala assim, pss, ele põe dentro da tua boca, não precisa. Não precisa, porque eu já recebi tua adoração. Agora, se tu quiser cantar, para mim, estou aqui para receber com alegria a tua adoração. Aí tem outro que está vivendo a vida aí de qualquer jeito e tal, e aí entra aqui. Na esquina, ele se arruma. Hoje eu estava vindo de manhã, a pessoa que estava indo para a igreja, eu achei tão interessante, que ele levava a Bíblia assim. Aí eu fiquei olhando, mas gente, o que é? Aí ele, eu falei, será que ele vai para o concurso desbanhar a espada, 1, 2, 3? Aí ele está treinando, está segurada na Bíblia. Ele levando lá um estandarte dele lá, e eu falei, legal, que bom, né? Interessante. Mas o indivíduo só se apruma na esquina. Ele vem aí, vem falar, fala ali, olha para o outro, faz um negócio, chega aqui, à frente ele se ajeita, entra aqui, primeiro acorde, aleluia. Ele vai, e Deus fala, ops, o que foi? Tu está aí, vivendo, me desonrando, não tem nenhum interesse em se relacionar comigo, não faz minha vontade, agora está abrindo a boca sem nenhuma intenção de mudar. Gastando saliva para quê? Pior, ainda estou vendo que tu está querendo cantar alto, fazer uma segunda voz, porque tem uma menina ali do lado, tu quer que ela ouça a tua voz, que tu acha a tua voz bonita. Você está com a rachada aí. Ele não faz isso com a gente. Porque mais ou menos alguns talvez pudessem até se enquadrar nessa situação.
A adoração que Ele quer a nossa vida é o nosso coração. Quando você estiver buscando ao Senhor por causa dEle, buscando ao Senhor e o coração dEle, ao invés de ficar pedindo que você fala com Deus, sabe qual é o teu assunto com Ele? O que você não tem. Oi, Senhor, tudo bem, deixa eu te falar sobre o que eu não tenho. Está faltando. Está faltando saúde, está faltando dinheiro, está faltando emprego, está faltando... Quando você começar a buscar Ele pelo que Ele é, começar a falar, Senhor, o negócio não está bom, mas hoje eu queria só te dizer o quanto tu és precioso, o quanto eu te amo, o quanto o Senhor é digno de louvor. O Senhor é digno de vidas que façam a tua vontade. Eu quero começar o meu dia, eu queria muito ser uma dessas vidas, que te adoram pelo que eu vou fazer, pelo que eu vou conversar com as pessoas, pelas coisas que eu vou planejar. Eu queria muito que o Senhor recebesse minha adoração enquanto eu estou vivendo, para a tua honra e tua glória. Então, falar essas coisas para Deus, enquanto eu estou vivendo e adorando a Deus, aí Ele vem me dar uma direção. Aí o Espírito vem e fala o que eu preciso ouvir. Aí Ele vai e abre a porta. E a cura que eu precisava, Ele vai e me dá. Que Ele fala assim, ó, eu tenho a missão, você não está preparado para Ele, mas você quer o desafio? Então vamos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou contigo até aquela cidade. Depois eu vou dar um jeito de você voltar. Aí eu te preparo um pouco mais. E aí depois você vai ver o que João Marcos fez, quando a gente continuar na semana que vem. Você vai ver, e você já viu, porque se você leu o Evangelho de Marcos, primeiro evangelho que foi escrito, Deus estava fazendo um outro plano, muito além do que Barnabé conseguia ver, mas a gente fala sobre isso depois. Hoje eu quero que você entenda isso. Existem missões, existem coisas que Deus quer que você faça e você não se sente preparado. Aceite o desafio. Aceite o desafio. Não fique esperando um convite, um cargo, um chamado especial. Vá e diga, eis-me aqui, eu posso servir, eu quero fazer a minha parte. Segundo, tenha coragem. As pessoas estão desistindo, as pessoas não estão indo adiante. Tenha coragem, cumpra a missão, faça a sua parte. Não fique perdido olhando para o lado, cadê o povo? Eu estou aqui, olha para frente, porque diante de você, o Espírito Santo está conduzindo, está enviando. Pare de insistir só no problema, só na falta, só no que você precisa. Comece a buscar o Senhor para adorá-lo. Se você jejuar, pare de jejuar para arranjar coisas. Jejue para se abster daquilo que atrapalha você de ter tempo de comunhão. E busque comunhão com Deus. Porque enquanto você estiver buscando, as respostas poderão chegar. E se não chegarem, não vão fazer tanta falta quanto você pensava. Porque a coisa preciosa, a mais preciosa, o bem maior você já tem. Que é o Espírito Santo enchendo o seu coração e a sua vida. Nós vamos terminar esse culto pedindo a Deus a sua misericórdia, a sua graça, o seu favor. Talvez você precise nesta noite também pedir, Senhor, eu acho que tudo isso é verdade, eu sei que o Senhor morreu na cruz para me salvar, que o Senhor ressuscitou o terceiro dia, eu conheço o Evangelho, eu já ouvi tantas vezes, mas de alguma maneira eu não consigo ir além. O Senhor me deu algum dom, o Senhor tem algo na minha história e eu não consigo ir. Eu desisti, eu sou amigo do Evangelho. Eu vou à igreja de vez em quando o negócio aperta. Talvez Ele tenha falado hoje ao seu coração. Você não vai mais desistir. Que você não entendeu que quem vai conduzir, quem salva sou eu, quem fortalece sou eu, quem dá perseverança sou eu, quem conduz sou eu, e você precisa simplesmente se render a mim. Talvez Ele tenha falado isso para você nesta noite. Talvez então a sua vinda aqui tenha a ver com salvação, perdão de pecados, confissão. Você dizer, tem misericórdia de mim, eu quero entregar minha vida a Ti. Do mesmo jeito que eu não merecia antes, e o que eu jamais merecerei, eu peço que a Tua graça venha sobre mim. Me perdoa por viver do meu jeito, construir a minha história, criar a minha religiosidade, achando que ela funciona. Não, só tem um caminho, verdade e vida, e só tem um jeito de se relacionar com Ele, a partir daquilo que Ele mesmo pediu de nós. Tem nada a ver com a religião, tem a ver com o ensino que Ele nos deixou e a vontade dEle na nossa vida.
Quero convidar você a fechar seus olhos e a orar. Fale: Senhor, eu desisti de alguma coisa? Eu não estou preparado para alguma coisa e por isso eu não estou fazendo? O que o Senhor quer de mim hoje? Que eu me levante e faça. Que eu volte a colocar o meu dom à disposição. Que eu volte a servir. Que eu volte a fazer aquilo que o Senhor já me chamou para fazer. E eu, de alguma maneira, estou deixando isso de lado. Você é salvo, mas você não se sente preparado. E por isso você não está indo. Hoje Ele te chama para cumprir a missão. Se a roupa que você tem é o lençol, é com Ele que no primeiro momento você vai. Depois Ele arranja uma camisa do projeto. Você quer renovar então o seu compromisso com o serviço, com o ministério? Estou falando com você, meu irmão, você que é salvo. Segundo, eu queria falar com você. Você é amigo do Evangelho, você gosta, você acredita, mas você nunca teve coragem de assumir um compromisso com Jesus. Você vive à margem. Talvez a motivação de seguir a Jesus seja diferente da de João Mar. Você segue Jesus de longe, só para ver o que vai acontecer na vida dos outros, porque nunca é na sua vida, bendito. Eu quero convidar você hoje a entregar a sua vida a Jesus. Aí no seu coração, fale com Jesus: tem misericórdia de mim, me perdoe. O que eu preciso hoje para começar a minha história verdadeiramente contigo? Me dá a fé que eu preciso, Senhor, tem compaixão de mim. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Eu queria terminar orando por você que quer tomar essa decisão nesta noite. Talvez você esteja em casa, você queira renovar o seu ministério, renovar o seu compromisso com Deus, ou você queira entregar a sua vida a Jesus. Esta é a hora, esse é o lugar. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, eu queria orar por você. Onde você está? Você quer tomar essa decisão? Você quer fazer isso diante de Deus? Levante sua mão onde você está, e eu queria orar por você. Não há motivo para a gente deixar para depois, porque é entre você e Deus, e Ele já falou ao seu coração. Você quer fazer isso? Levante sua mão onde você está, entregando sua vida a Jesus, pedindo para Ele entrar na sua história. É a decisão que nunca poderá ser deixada, porque Ele vai manter você fiel. Você quer entregar sua vida a Jesus? Levante sua mão onde você está. Se não, querido irmão, querida irmã, eu quero convidar você também a tomar uma decisão. Sei que na maioria das vezes eu deixo isso com você e com Deus, mas hoje eu queria que você assumisse um compromisso em que você se sinta responsável por dar esses passos. Recomeçar a sua história ministerial, voltar a servir, colocar o seu dom à disposição do reino de Deus. Você, meu irmão, que Deus falou ao seu coração, que é hora de servir. Eu não estou preparado, pois Ele quer que você volte a servir e na caminhada Ele prepara você. Você quer fazer isso? Você salvo, quer recomeçar a sua história ministerial? Levante sua mão onde você está. Eu quero também orar por você nesta noite. Você quer retomar o seu ministério, recomeçar o seu ministério, colocar novamente sua vida à disposição, seus dons à disposição. Você que é salvo, levante sua mão onde você está. Senão nós vamos orar. E que de alguma maneira a gente saia daqui com o desejo de fazer e viver a vontade de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, pelo testemunho de João Marcos, que a gente está aprendendo com as falhas dele também. Que assim como nós somos falhos, limitados, precisamos de Ti. E nesta noite que nós suplicamos é isso, eu peço para mim. Me ajuda, Senhor, a perceber onde eu vou desistindo de poucas coisas, de algumas coisas, e eu preciso retomar e restaurar. Me ajude, Senhor, a Te adorar, pela alegria de bendizer o Teu nome, de exaltar o Teu nome, de glorificar o Teu nome. Te adorar, Te buscar, Te conhecer mais, ter mais intimidade contigo. E se for da Tua vontade, enquanto isso acontece, que o Senhor possa trazer direção, paz, orientação. E saímos daqui para viver para a Tua honra e Tua glória em todas as coisas, em tudo que fazemos.
Ajuda-nos, fortaleça-nos, Senhor Deus. Abençoa aqueles que porventura entraram aqui e ainda não entregaram suas vidas a Ti. Tem compaixão deles. Salva essas vidas, que o Teu Santo Espírito venha convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Venha salvar essas vidas. É a nossa súplica. Leva-nos guardados e em paz aos nossos lares, em nome de Jesus. Amém.